JB, hoje eu estou olhos nos olhos com 3 mulheres multitarefas, triatletas, profissionais, cada uma em sua função, têm um programa na internet, casadas, têm filhos e mesmo assim são super atletas. Elas amam o que fazem e estão comigo para contar como dão conta de tantas atividades. Falo de Luciana Rinaldi, Rose Ironman e Andréa Crescenzo. Meninas, eu tô feliz de vocês aqui, lindas, maravilhosas, saradas, tudo que eu não sou de sarada, de coisa, eu fico com vocês 3, tá? A gente também tá muito feliz de estar aqui. Que Obrigada gostoso. pelo convite. Obrigada eu, gente. Gente, eu amei o Astri. É lógico que vocês são 3, então são triatletas, não preciso nem perguntar por quê. Mas como nasceu? De quem foi essa criatividade? Bom, o Elas São Tri surgiu porque eu comecei... A Andréia sempre foi do triatlon, Rose também, e eu, depois de velha, resolvi... Resolvi que eu não ouvi, Luciana. Resolvi entrar pro esporte. E as pessoas perguntavam muito pra mim, como é que você consegue, né? Como é que você dá conta de fazer tudo que você faz no dia a dia, né? Casa, família, trabalho e tal, e ainda fazer todos os treinos que a gente precisa fazer para fazer o triatlon. E eu conversava muito com a Andréia, porque a Andréia é essa potência que você conhece, né? Ela desde sempre fez, é super forte e tal. E todo mundo esperava que fosse realmente uma alta performance. Mas eu sou o caso real, né? Eu sou, assim, eu era uma pessoa normal entrando para um esporte que é muito difícil. Então as pessoas olhavam e achavam mesmo difícil. Eu falava para ela, poxa, a gente podia usar isso para motivar as pessoas, trazer as pessoas para o esporte e mostrar que é possível fazer, né? Então a gente teve a ideia de criar o Elas São Tri, a página. Vocês já se conheciam? Já. Então, essa é a parte boa também, né? Coincidentemente, né? A vida é tão gostosa, né? Sim. A gente costuma sempre falar que o esporte nos dá muitos presentes, né? Porque a gente sempre conhece pessoas e isso é muito bom. Mas a Lu, nós estudamos juntas há poucos anos atrás, né? Sim, já compreendi. Quando nós tínhamos 13 anos de idade, né? 12, 13 anos, há pouco tempo atrás. E aí nós viemos, aí cada uma seguiu a vida e tal, e viemos nos encontrar, viemos eventualmente e viemos nos encontrar primeiro na corrida, né? No esporte. Então foi muito legal, foi muito bacana por isso. Agora, e a Rose também foi Eu fui a terceira, né? As meninas já se conheciam, já eram amigas há muito tempo e eu sempre pratiquei esporte. Eu acabei me destacando um pouco aqui na região pelo fato de ser atleta. E as meninas tinham o Elas São Tri. Uma vez elas me convidaram para participar do programa delas, né, do perfil. E aí a gente, papo vai, papo vem, nos tornamos amigas, começamos a nos falar mais. E aí foi quando eu recebi uma proposta para apresentar um programa. E eu falei, não, apresentar sozinha não tem graça, né? E fui convidar elas para apresentar esse programa comigo, pra gente falar sobre mulheres, esporte. E aí a gente, papo vai, papo vem, falou, então, já que elas são tri, vamos nos tornar 3, né? Que legal. E aí eu fechei aí o trio do Elas São Tri. Não, é muito original, muito. Eu adorei quando a Aline, né, que me falou mais de vocês. Agora, gente, assim, vocês treinam diariamente? Sim. Diariamente. Sagradamente, a gente. Parece uma confissão, né? Sim. A gente fica até meio com medo. Quanto tempo você, Luciana? Então, depende a Andréia estava falando isso lá fora. Depende da prova que a gente tem, o objetivo que tem. Então, tem alguns treinos que são curtos. Então, normalmente são 2 treinos por dia. Às vezes 3. Então, pelo menos 2 horas de treino, por dia. Barbaridade, você também? Para mim um pouquinho mais. Geralmente de 2 a 3 horas por dia. E a Rose mais. E aí, então, você vai vendo que a performance é a única que fez o Ironman. Eu tenho 10 Ironmans. Meu Deus do céu. Primeira brasileira a cruzar a linha de chegada, tô certa? Eu fui a primeira brasileira a cruzar a linha de chegada no Mundial de Ironman em 2015, no Havaí, né? Então Nossa, como é que pode? Eu tenho 3 participações no Campeonato Mundial de Ironman no Havaí, tenho 10 Ironmans,
Sou campeã sul-americana e recordista de Ultraman. E também a última prova mais longa que eu fiz foi em 2019, que foram 1.500 quilômetros de ciclismo nos Estados Unidos, que eu cruzei 4 estados americanos. Eu sou a única brasileira a participar dessa prova e fui vice-campeã da prova. Gente, que orgulho você deve ter de você. A gente também tem. Não só de prova, mas da vida. Né, dela. A gente também tem. Eu já tô orgulhosa. Eu falo que é a nossa muito legal, campeã, né? assim, que é Nossa. muito legal que cada uma tem uma história. Exatamente. E a gente se respeita muito dentro disso. E assim, a Rose, quando ela falou, né, da entrada dela, na verdade ela foi modesta, né? Porque nós sempre que procurávamos ela para perguntar alguma coisa, ou seja, na parte esportiva, ou até com a página mesmo. Porque Como ela uma sempre referência. Foi, como referência, exatamente. Sim, E ela sim. sempre foi muito acessível. Sempre foi uma pessoa muito acessível. Aproveito mais uma vez Obrigada. Nossa, falar nota, isso. se ela começou assim, tão quietinha, falando que ela é de danadinha. repente, Ela é já danadinha. o currículo Ela é daquelas que inteiro. passa todo mundo no final, sabe? Assim, Imagina. quietinha, ela ganha a prova, entendeu? Agora, as 3 têm atividades profissionais? Sim. Como é que se faz? Como é que vocês conciliam? É uma tarefa bem difícil. É difícil. Começa pelo horário, né? Basicamente tem que ser na madrugada. A gente tem que começar. A gente começa os treinos 4 horas acorda, às vezes tá até. Às vezes sai eu até começo antes, sai às antes, 4. Já tá treinando pra poder. André, Gente, mas que cafeinada. Pra poder, às 8 da manhã, Começar tá a vida trabalhando. fora do esporte. Gente, que loucura. Assim, 8 horas nós, né? A gente pode considerar assim, cada uma. Assim, geralmente estamos treinadas, né? Eu costumo dizer isso. Eu já tô treinada. Então, Algumas Mas vezes usa a onde hora do vocês vão almoço. esse horário? Então, Santos tem uma característica muito legal, que tem uma área de treinamento de ciclismo, Tá. Que funciona terça, quarta e quinta. Então, e a praia fica interditada da Alexandre Martins, né? Da Alexandre Martins até a Capitão perto João da Salerno ali. Isso, Então, nessa área, para ciclismo mesmo. Então, fica um carro da CET. Eu falo isso até para incentivar as Desde pessoas. cedinho assim? Sim, das Das 4 4 às às 6 6 da manhã. Isso. Maravilha. Então as pessoas às vezes me perguntam, eu moro muito próximo dali, mas as pessoas perguntam, né? Não é perigoso, você vai sair sozinha. Eu às vezes dou umas saidinhas do roteiro ali, circuito, né? né? Mas Dizem que é existe bom. esse circuito que é muito bom. Então a gente E tem segurança, tem tem guarda-redes segurança. fácil, né? E é Tem- bom, correr é fácil, vocês podem Sim. correr a praia Aí inteira. a natação geralmente na academia, Academia clube. frequentemente. Academia, né? Agora, vocês têm, assim, alguma alimentação balanceada, por certo? Tem que ter. As Tem que três. ter, Tem que ter uma dieta, não, é só balancear eu acho e que todas. comer. Eu tenho acompanhamento de nutricionista, eu acho que elas também. Eu já fui mais regrada, eu já fui um pouco mais regrada. Quando vem a época de prova mesmo, o teu corpo pede, né? Porque aí você tem que estar ou mais leve, ou com mais proteína, ou com mais carboidrato, vai depender da meta que você tem, né? E aí você vai se conhecendo, né? Vai vendo que... Mas assim, eu já fui muito rígida. E aí também você não vive, né? Então, assim, verdade. é complicado. O lado né? social fica completamente de lado. Já é bem... Agora, assim, com os filhos, com o marido, como é que vocês fazem? Porque essa comidinha é servida em casa, todo mundo aceita essa... Lá em casa todo já mundo- teve briga por causa de dieta. Meu marido falava que não me aguentava mais comer salada. Me ver comendo salada. É bom. Eu imagino. E mesmo as crianças não reclamam? Aí em casa rola acabou um miojo entrando. clandestino, todo mundo de vez em entrou quando, na dança. Tem que Então, entrar, assim, né? Não, na minha o marido casa também tem. entra na dança. O filho, às vezes, a gente faz alguma coisa diferente pra ele, mas ele acaba comendo. E aí acaba que vira um estilo de vida mesmo. Você uma rotina de Você vida, come legumes, verdade. verduras, você come aquelas Super coisas. saudável. E vira normal. Já não é uma coisa assim, estamos de dieta. Não, é normal. E os maridos, o que dizem desta O Braga super jornada? apoia, né? O Braga, ele é super de correr, né? Ele é bem, assim... E ele dá muito apoio também... a Rose tem uma frase muito legal, né? Tem que ser combinado, né? Quando você vai fazer uma prova mais longa, você precisa de um tempo de treinamento, É que assim, né? para as pessoas entenderem, né? A gente tá falando de uma prova longa, isso engloba
meses de treino. Então, Tá. você imagina, né? Eu vou dar um exemplo. A gente tem aí 12 meses no ano. Se a gente for fazer 2 provas longas no ano, vamos imaginar, uma em cada semestre. Tá. Você tem aí, no mínimo, de 4 a 3 meses de treinamento, de periodização antes da prova. Então, praticamente, já te roubou o ano inteiro. Verdade. E aí não são treinos de 1, 2 horas, como eu falei. Aí você passa a ter treinos, por exemplo, na estrada de 4 horas. Você abre mão da família. Eu já deixei muitas vezes de ir em festa, de amigos, de escola, por causa de treino. Aí eu combinava com meu marido, falava, poxa, essa vez não vai dar pra ir. Dessa vez virava outra vez. Então, assim, é cansativo, não só pra gente, mas pra esse convívio. Então, claro. É que nem a Andréa falou, né? O que é combinado não é caro. Então, olha, vai acontecer isso nesse período, vai acontecer isso nesse período, mas, ó, depois vamos a gente viaja, a gente faz a compensação, né? Exatamente. Agora, eu tava pensando o seguinte, vocês falando isso de treino e treinos prolongados, de tempos, assim, às vésperas de provas difíceis, puxadas, o que vocês têm que preparar mais, o físico ou psicológico? Pra mim é o psicológico. Psicológico. Na verdade, assim, o psicológico, eu digo que ele é 90%, porque você tem que estar 10% treinado. Eu imagino. Só que o psicológico, que nem você perguntou, né? Na véspera da prova. Isso. O psicológico, ele tem que ser trabalhado durante meses. Pra você chegar na véspera da prova e estar um pouco mais preparado. Porque antes da prova e no dia da largada, tudo pode acontecer. Sim, são as diversidades, né? Então, por exemplo, você verdade. espera um mar, a prova começa com natação. Então, de repente você treinou, nadou num mar revolto um dia, um pouco revolto, mas aí chega um dia que, assim, tem um limite para cancelarem, né, a prova. E se não for esse limite, realmente você vai no limite. Então você vai num mar que parece uma máquina de lavar roupa, você vai batendo, né? Então, aí é complicado. Então, tua cabeça, ela tem que estar preparada para aquilo, Tá né? focada, justamente. Eu falei em véspera, porque deve dar uma tensão assim, violenta, né? Por mais que vocês sejam atletas, tudo, mas não dá, né? A cabeça dá da um gente... pânico, toda véspera de prova dá um mini tem pânico. muitas né? histórias. Dá vontade de assim, Tem muitas histórias. E engraçado que é o que a gente faz sempre. A gente tá acostumado, a gente já sabe qual é a sequência, a gente já sabe o que vai acontecer, mas não sei, eu acho que o dia que a gente perdeu o frio na barriga, acho que perdeu a graça. Perdeu a graça. Tem razão. É bem legal mesmo esse frisson, né? Assim, Mas aguardando alguma coisa. Esse treino psicológico que a Rose estava falando, esses dias eu ainda comentei com ela. Ela faz muito treino indoor, faz muito bike em casa, né? No rolo, que a gente chama. Ela coloca a bike estacionada e faz aqueles treinos de horas, de 3, 4 horas. Então isso é um trabalho de treinamento psicológico também, porque ela vai encarar numa prova muito longa, né? Verdade. Agora, e como fica essa questão da vaidade feminina? Vocês tomam sol, chuva, vento, certo? Não tem tempo bonito, né? Não tem. Na hora que tá na prova, a gente tá horrorosa. Não só na prova. Tem dia, tem prova, assim, aqui em Santos, por exemplo, você sai do mar, tem uma prova no Internacional de Santos que a Andréa saiu, ela tava com um macaquinho branco, o macaquinho dela era marrom, porque o mar, ele sobe uma areia, uma coisa estranha aqui em Santos. Toda de óleo, assim. Né? Por causa de cabelo. A gente tava comentando isso agora, né? você não consegue ter uma unha comprida. Eu falei pra ela, gente, eu já vou precisar voltar às provas, tem que trocar. Imagina trocar um pneu, isso aqui não tem como trocar um pneu. Mas eu não havia pensado nisso. Mas a gente vai tentando, vai fazendo unha de gel. A gente dá um jeitinho. Eu já cheguei ao ponto de cortar meu cabelo bem curtinho, porque eu lavava o cabelo de 3 a 4 vezes por dia. Imagina. Então eu não aguentava mais lavar tanto cabelo com cabelo comprido e cortei para poder aguentar a rotina do dia a dia de treinamento. Olha, nós infelizmente já chegamos no finalzinho do nosso tempo, né? Mas vocês têm o programa que eu não queria deixar de dar uma passada. Também nasceu essa ideia assim, como você falou, vocês fazem entrevistas, como é que é? E qual o objetivo maior com esse programa? O objetivo maior nosso é poder mostrar, principalmente para as mulheres, né? Não deixar, obviamente, os homens de lado, que
a mulher tem que se cuidar, tem que olhar pra si, tem que ter um tempinho pra ela, que o esporte é sim um caminho de transformação, é um caminho de prazer, Sabe de que autoestima. Você já tá deixando uma mensagem de final de programa, tô gostando. Esse é o nosso objetivo, e nós entrevistamos pessoas com histórias bacanas, com histórias de vida motivadoras, para poder mostrar para as pessoas que estão ali nos vendo que tudo é possível, que tudo quando a pessoa quer, ela consegue. Que nunca é tarde, que nunca né? é tarde, Nunca é a tarde, começar né? pela nossa Posso ter história de certeza? vida. Com certeza. Esse é o nosso objetivo. Bárbara, você não deu essa mensagem só para quem quem está nos vendo, mas para mim também, tá? Gente, muito obrigada. Amei estar aqui Muito com obrigada, vocês. Clara. Luciana, beijo. Andréa, beijo. Rose, beijo. Tudo de melhor, sucesso. Obrigada. Para nós. JB, encantadoras as minhas queridas 3 atletas, as tri, e que deram uma aula aqui, né? Eu fiquei até pensando, preciso fazer atividades físicas. Falei com Luciana Rinaldi, Rose Aeromãe e Andréa Crescenzo. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.